Apesar da queda de hoje do mercado, talvez nós tivemos a reunião mais importante do ano para o mercado de criptomoedas. Hoje, na minha visão, o Fed deixou muito claro que podemos estar prestes a vivenciar um corte de taxa de juros nos Estados Unidos. E acredite, esse para mim é o fator que pode mudar toda a história do mercado de cripto para os próximos anos. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque talvez esse seja o vídeo mais importante que eu estou trazendo esse ano para te explicar exatamente como se posicionar nesse contexto que está sendo construído do mercado cripto. Vamos lá, pessoal. Já tenho comentado durante várias e várias semanas que para mim o fator que vai determinar se nós viveremos um ciclo de bull market agora no ano de 2024 é a questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Tenho falado isso várias vezes e isso tem um motivo muito claro. Como vocês podem observar nesse gráfico, existe uma correlação direta entre a liquidez no mercado, a existência de mais dinheiro circulante e o preço do Bitcoin. E naturalmente, qual que é um dos fatores que mais determina essa dinâmica de liquidez? A taxa de juros dos maiores bancos centrais. Então, é muito natural que, se a gente tiver um contexto onde o Banco Central dos Estados Unidos, da China, Banco Central japonês, Banco Central da zona do euro e Banco Central inglês estiverem cortando juros, injetando capital no mercado, naturalmente nós tendemos a ter um ciclo de alta em mercado de capitais, mercado de tecnologia e especialmente mercado cripto, que são mercados extremamente cíclicos. E a partir dessa perspectiva, essa decisão do dia 31 de julho traz algumas informações muito relevantes. Uma coisa que eu sempre comentei é que a decisão do Fed ela nunca vai ser tomada de forma brusca, mas o Fed vai começar a dar sinais que ele está pensando nessa questão. E lendo a ata do Fed de hoje, mas especialmente o discurso do Jerome Powell, que é o responsável por essa entidade que controla toda a política monetária dos Estados Unidos, e isso trouxe alguns sinais muito evidentes para mim. Vamos lá, vamos entender. Primeiro sinal que ficou muito evidente foi a mudança no discurso na ata do Fed e o início da preocupação com o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Como eu tenho comentado ao longo das últimas semanas, o mercado de trabalho está cada vez pior nos Estados Unidos e cada vez cresce mais o risco de uma recessão lá. E por consequência, isso começa a forçar o Fed a ter que tomar medidas de aumentar a liquidez e aumentar a perspectiva do mercado. Isso foi citado na ata do Fed e mais do que isso, o Fed deixou muito claro que os sinais da inflação reduzida estão muito evidentes, mas que eles ainda querem ter uma total confirmação nisso. O que isso significa? Isso significa que nos próximos 50 dias, que é quando a gente vai ter a reunião aí do dia 18 de setembro, a gente precisa ver uma queda na questão da inflação e principalmente uma piora no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Se esses dois fatores continuarem se repetindo, podem ter certeza que a gente tem uma tendência muito clara de corte de juros. E a gente percebe isso também a partir da reação do mercado. Teve dois gráficos que chamaram muita atenção. O primeiro foi esse gráfico bem aqui, que ele mostra basicamente que a gente teve uma queda na expectativa do rendimento do Tesouro Americano para os próximos 2 anos, ela atingindo o menor valor nos últimos 6 meses. O que isso significa? Que o mercado já está precificando de forma ampla um corte de juros, ou até mesmo 2 para este ano. Esse é o primeiro sinal muito claro. O segundo sinal é a partir desse gráfico de probabilidade que mostra que é um consenso entre o mercado que nós teremos ao menos um corte de juros já nessa próxima reunião. Mas o que deixou o mercado realmente animado foi uma última fala do Powell, que ele falou, olha, nós chegamos a discutir a possibilidade de corte de juros, nós tomamos a decisão de não fazer porque a gente quer ter um pouco mais de dados, mas a possibilidade de cortar juros está na mesa para setembro. Por que essa frase é muito importante? Porque desde o período que o Fed começou a estabilizar seu corte de juros, que já fazem 8 reuniões, quase um ano, eles nunca haviam falado uma data ou uma possibilidade clara que eles iriam fazer esse corte de juros. E isso, para mim, talvez seja a maior vertente, o maior sinalizador que eles estão considerando, estruturando e pensando muito bem nessa questão. Então, para mim, a somatória do balanço aí de tudo que foi comentado no Fed é que sim, nós temos uma probabilidade bem razoável de cortar os juros. Mas, Orlando, o que eu faço com essa informação? Aí a gente precisa analisar todo o contexto do mercado de cripto para compreender outros sinais muito interessantes. Quais sinais são esses? Continuando no ponto macro, além dos Estados Unidos estar com essa postura, a China também está injetando liquidez de forma significativa. Como vocês podem observar, basicamente a China já tem colocado milhares, na verdade bilhões de dólares dentro da sua economia. Isso é um sinal muito interessante e que provavelmente é o fator que fez aí essa
última movimentação mais positiva do mercado de cripto, somado a algumas outras narrativas que estão surgindo. E aí é um segundo ponto interessante a gente observar. Além de tudo que está acontecendo, nós temos outras duas grandes narrativas que estão muito fortes nesse momento no mercado de cripto. A primeira é a tese que os Estados Unidos pode gerar uma reserva de bitcoins. Apesar do receio de curto prazo dos Estados Unidos poder, na administração Biden, vender os bitcoins que eles têm apreendido, tanto a proposta do Trump está indo para frente, como ela já foi registrada aqui no Senado, pela senadora que está apoiando o Trump nessa linha, como alguns governadores dos Estados Unidos mostraram alguma sinalização de apoio. Então, isso eu não acredito necessariamente que vai acontecer, mas para mim é um fator que constrói narrativa, especialmente para o mercado varejo. Outro ponto interessante de observar é a estabilização da saída de capital dos ETFs de Ethereum e o início de uma entrada mais massiva, especialmente através do ETF da BlackRock e da Fidelity, que mostram um interesse, um apetite institucional muito, muito forte do mercado cripto, e para mim é um segundo aspecto que a gente tem que considerar, porque é uma outra narrativa que constrói uma força muito interessante. Por fim, o terceiro fator que eu vi que me chamou muita atenção foi esse daqui, que é o início do aumento do volume de ordens de compra para altcoins. E para mim, isso talvez pode sinalizar também um ânimo do mercado de modo extra, acreditando que essa liquidez pode gerar essa altcita. Então vamos lá. Deixa eu concluir de forma muito clara quais são as minhas expectativas em relação a tudo que está acontecendo. Só antes, preciso fazer um convite para você. Se você acompanha aí o conteúdo, tá gostando, não esquece primeiro de se inscrever aqui no canal, deixar o like. E segundo, se você quiser ter acesso às minhas análises diárias de forma 100% gratuita, tanto que eu envio no grupo do WhatsApp com áudios diários, quanto também no e-mail, basta ir aqui no comentário, no link fixado, e se inscrever no Crypto Today. Vai demorar aí 20 segundos do seu tempo e você vai ficar à frente de 90% do mercado, recebendo as melhores informações do possível. Já se inscreveu? Beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então vamos vir aqui para as conclusões. O que a gente pode concluir de tudo isso? Que provavelmente, daqui até setembro, o mercado vai começar a precificar essa possibilidade de corte de juros. A tendência é que a liquidez volte e que a gente tenha reações mais positivas para o mercado de cripto de modo geral. Podemos ter alguns fatores de FUD? Sim. Especialmente a questão dos bitcoins dos Estados Unidos, que tem sido o fator que gerou essa queda nesses últimos dias, por conta do receio dos Estados Unidos começar um despejo dos bitcoins apreendidos da Silk Road. Mas excluindo esse fator, a gente não tem nenhuma outra pressão de venda muito clara para o mercado de cripto, o que é excelente. A gente tem uma perspectiva de corte de taxa de juros que tende a segurar o mercado e deixar o mercado mais animado, o que também é excelente. E, naturalmente, a gente tem sinalizações muito claras do mercado tradicional assumindo mais risco. O que vai contribuir para a gente ter essa continuidade? Primeiro, piora do mercado de trabalho americano, então é importante a gente acompanhar esse dado. Segundo, estabilização da inflação dos Estados Unidos, também é fundamental a gente acompanhar esses dados. Terceiro, políticas globais em outros locais do mundo, acho que são 3 fatores fundamentais a gente acompanhar nos próximos 50 dias até a reunião do dia 18 de setembro. Para mim, são esses fatores. E aí, para mim, assim, a gente vai ver cada vez mais uma criação de uma expectativa maior no mercado. Então, qual que é o meu único receio? Essa expectativa ser frustrada em setembro. Ao que tudo indica, especialmente após esse discurso do Powell, isso não é o caso. Mas é importante, como eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com 2 cenários. Então agora eu falaria que eu tô com uma expectativa ali na ordem de 85% de corte de juros em setembro e início de um ciclo de expansão monetária. O que seria o fator crucial para a gente ter um bull market consistente e ali ter todo esse apoio que os ETFs e que as outras narrativas estão construindo para o mercado. E eu colocaria ali uma chance de 15% da gente ser surpreendido negativamente, todo o mercado vai ser surpreendido nesse caso, e aí sim, a gente teria um crash muito, muito feio. Mas eu acho que esse é o cenário menos provável. Não devemos desconsiderar, como eu sempre comento, a gente precisa trabalhar nas 2 perspectivas, mas é importante a gente ter noção desses 2 pontos. Então, pessoal, a análise que eu queria trazer sobre essa questão do taxa de juros era essa. Espero que tenham gostado aí da análise. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que isso é fundamental. E se você quiser sempre estar mais atualizado sobre o mercado de cripto e tudo que há de mais relevante, não esquece de se inscrever no Crypto Today de forma 100% gratuita no link do comentário fixado e entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu sempre mando os avisos sobre tudo que é mais relevante no mercado. Grande abraço e até logo!